Olá pessoal, vídeo surpresa aí. Vocês pensaram que eu se livrar do TEC 465, né? Na realidade, eu agora vou passar só a fazer uma abordagem, um panorama geral sobre o processo de limpeza do gabinete e alguns detalhes interessantes que eu vi no caminho, né? Também algumas coisas mecânicas na alavanca e no painelzinho a questão da lâmpada e mais uma coisa ou outra que eu fui encontrando no meio do caminho. Vamos lá. Bom, primeiramente o que eu fiz foi lavar, né? Lavar algumas peças, né? Eu lavei a alça, lavei a a parte externa, né? Total, né? E lavei também algumas peças aqui, a peça traseira, né? O arremate traseiro aqui, com um pouco de blindagem eletrostática, então isso que tem que secar bem. E também lavei essa chapa aqui. Essa chapa, na realidade, ela é parte do conjunto que fixa a bolsa de pontas de prova, juntamente também com duas chapas dessas aqui, né? Então, basicamente, essa chapa fica no topo do osciloscópio. Algumas coisas foram limpas, outras coisas eu estou notando que não saíram muito bem, então eu tenho que dar uma outra limpada, uma segunda limpada aqui nesse negócio, tá? Pelo menos um malquinho, alguma coisa assim, só para tirar um pouco, às vezes, da cola, de coisas assim. E falando em cola, o gabinete, né, a coisa toda aqui, ela naturalmente ela tá limpa, tá bem lavada, tá? E isso aqui foi o que eu gastei a maior parte do tempo com isso, tá? Porque tinha muita cola, muito resquício de cola das etiquetas dos fabricantes, não, das empresas de calibração. E curiosamente, você olha aqui, você tem alguns ajustes aqui. Tem um texto que, tomara que dê para olhar na câmera, cada texto desse, cada buraquinho desse tinha uma etiqueta, tá? E você nota que está tudo raspado aqui. Por quê? Porque eu acho que os caras, eles punham a etiqueta justamente para a pessoa não mexer na calibração depois que ele respondeu, né? Respondeu não, recebeu o equipamento de volta. Só que aí, eu acho que quando eles mudaram a empresa de calibração, o sujeito retirou a etiqueta do calibrador antigo, da empresa de calibração antiga, com alguma chave de fenda, alguma coisa assim. Então rasparam a caixa inteira. Paciência. Posso tentar fazer uma pintura nessa caixa, tá? Naturalmente eu vou perder os ajustes aqui, eu teria que talvez tentar fazer um decalque, alguma coisa assim, mas paciência, isso aí é um problema, enfim, cavacos do ofício, né? Como eu havia mostrado também no primeiro vídeo de apresentação, essas pancadas, tá? Tem muito amassado, muita pancada aqui, tá? Aqui tem mais um no parafuso aqui de abertura da caixa, também tem mais um pique aqui que alguém deve ter usado chave de fenda para tirar uma etiqueta qualquer de calibração. Enfim, a coisa tá toda funcionando não, tá toda limpa pelo menos, tá? Agora realmente esses raspados, essas pancadas aqui, eu não sou marceneiro, então eu não sei, eu não tenho muita experiência com lataria e marcenaria. Então não sei se eu vou conseguir fazer esse trabalho muito bem, tá? Outro detalhe também, como eu havia comentado en passant, a bolsa precisa de muita limpeza, tá? Eu não posso lavá-la porque ela é um sanduíche, tá? Com um material sintético qualquer e eu não quero que isso dê mofo eventualmente, tá? Então realmente eu preciso dar um jeito aqui de fazer uma limpeza nela boa, tá? Então ela ainda não está limpa, tá? Bem como as pecinhas também, que eu esqueci de dar o banho nelas, então vou ter que dar um banho nessas peças de fixação, juntamente com essa chapa aqui, vou ter que dar um banho posteriormente. Bom, e aqui no caso da alça, tá? Eu lavei, tá? A bichinha tinha muitas etiquetas aqui da Raytheon e tal, então estavam com o adesivo bem ruimzinho, então eu lavei bem, retirei o adesivo e tal, então a alça tá jóia, tá? O detalhe aqui é que o mecanismo da alça, tá? É que não estava funcionando a contento. A alça em si estava se movendo muito bem, tá? Mas curiosamente é o seguinte, ela estava se movendo o conjunto inteiro e não somente as peças que deveriam se mover. Então eu explico. Basicamente essa é a peça que se conecta através dessas rodinhas, ela
ela se fixa na tampa, tá? do osciloscópio. E tem umas castelações aqui, né? Como se fosse uma meia de castelo, que ela se encaixa numa coisa dentada aqui dentro, né? Dessa peça de plástico, tá? Essa peça de plástico está contra o osciloscópio, né? Então a alça vem aqui, e aí você tem uma mola, e você tem essa outra peça de plástico que vem por cima, tá? A alça sai por aqui, A alça sai por aqui, a haste da alça. Qual é o problema? O problema é que quando eu estava rodando a alça estava girando muito bem. O problema aqui é que essa parte que estava faceando, ou digamos assim, contra a tampa, ela é que estava rodando o conjunto inteiro. E não... na realidade o que ele deveria fazer é, você pressiona e roda apenas a peça plástica e não a peça de alumínio. Então o que acontece aqui é que a tampa está tão amassada que essa coisa toda estava girando junto. A alça estava funcionando bem, mas a coisa toda estava girando junto. Então, na realidade, um dos problemas naturalmente é que isso que provavelmente tinha uma certa graxa para deslizar um pouco mais fácil, e essa graxa já se foi há muito tempo. Isso também é evidenciado por graxa nessa mola aqui, tem uma tonelada de graxa dura aqui nessas molas, tá? Que eu tenho que limpar. Isso eu percebi depois que eu fiz a lavagem do conjunto inteiro, tá? Então, isso aqui vai ser um outro detalhe que eu vou ter que abordar aí. Bom, só que o detalhe na tampa, né? A base da alça, ela, na realidade, ela se encaixa nesse conjunto furado aqui, tá? E dá para notar, né, como está arranhado aqui, né? Em um padrão circular, justamente porque esse conjunto todo estava rodando em torno dessa parte aqui. E ele deveria ficar fixo. Agora, curiosamente, algo que eu acabei de mencionei, mas eu acabei de reparar, você note que tem um gap aqui, né? Tem uma fresta aqui. Essa fresta, na realidade, eu achei que a tampa, na realidade, estava amassada. No entanto, ela tem um posicionamento. Um das pontinhas, ela é menor. Acabei de reparar isso aqui. Quando você põe ela na posição correta, aí não tem fresta nenhuma. A coisa está solidamente encaixada. Então isso era mais um problema, porque eu vi essa fresta e esse conjunto todo rodando. Na realidade, alguém deve ter soltado o parafuso minimamente, justamente para permitir que a alça se movesse, ao invés de ter efetivamente o que você esperaria, que é ter todo o mecanismo de acionamento, de travamento dela. Enfim, coisas mecânicas aí interessantes. Vamos continuando. Bom, pecinhas limpas, as molinhas, dei uma escovada nelas e tirei todas as cacas aí de graxa. E eu reparei, o manual de serviço não fala nada, mas eu reparei que a graxa na realidade só estava nessa posição aqui. Ela não estava na roda dentada aqui, tá? Na coisa dentada aqui. Então eu não sei se eu vou aplicar graxa aqui. Eu acho que sim, pelo menos uma fina camada, só para diminuir um pouco esse atrito aqui entre essas peças, né? Não gosto de botar muito, que senão vai fazer uma meleca danada, essa graxa vai escorrer por aqui, vai fazer uma confusão danada. Mas eu vou botar só um pouquinho, justamente só para evitar um pouco do atrito aqui. E aqui na molinha também, que a molinha roda em torno dessa parte aqui. Agora a decisão, naturalmente essas graxas que eu tenho, existem vários tipos de graxas. Tem uma graxa de lítio e uma graxa de silicone, tá? Nesse caso aqui, para essa aplicação, que não é muito crítica, poderia usar qualquer uma das duas, tá? A graxa de lítio, normalmente ela tem uma viscosidade menor, tá? As duas têm uma boa durabilidade, mas a graxa de silicone, ela é um pouco mais inerte. Ela é mais inerte na realidade, tá? Então, o que eu acho que eu prefiro, justamente para poder usar com essas peças de plástico, que qualquer coisa que possa minimamente atacar isso aqui, ou ressecar, ou acelerar ressecamento e tal, vai ser bem danoso. Então, acho que só baseado nesse critério, eu vou usar a graxa de silicone mesmo, e aí qualquer coisa vai estar tudo de bom tamanho. Então, vamos lá. Bom, e aqui na tela, retirado esse filtrinho, dá uma limpadinha por trás, ele está bem limpo, tá? Não tem muito problema, mas a gente sempre dá uma limpadinha extra, tá? Isso aqui sai fácil, e aí revela realmente as lâmpadas, tá?
Essas lâmpadas, dá para notar uma pretinha aqui, queimou mesmo, tá? Essas lâmpadas são de 6,3 volts por 200 mA e esquentam bastante em cima desse difusor aqui, tá? Esse difusor aqui, na realidade, ele tem algumas peças, ele tem duas peças, na realidade, é um difusor em duas peças, em que as lâmpadas vêm nesse ponto, tá? A plaquinha fica aqui dentro, e aí eu encaixo essa parte superior aqui. Então as duas lâmpadas iluminam a gratícula, tá? O problema aqui é que as lâmpadas consomem bastante, tá? E degradam bastante o plástico. Então eu estou tentando adaptar algumas coisas. Esses LEDs amarelinhos, eles possuem uma iluminação com uma temperatura de cor muito parecida com as lâmpadas, mas existem outros problemas aí para se considerar. Primeiro que eles são bastante direcionais, eles não são difusos, é o que eu tenho aí. Eu vou tentar ver se eu acho alguma coisa difusa no mercado, mas é difícil você pegar uma temperatura de cor semelhante, tá? Mas LEDs amarelos normalmente funcionam bem nesse tipo de aplicação. E outro detalhe também é que, como as lâmpadas, são resistores, digamos assim, o circuitinho que aciona isso aqui, controlado pelo potenciômetro aqui, né, de iluminação, né, do grid, ele é um circuitinho transistor bipolar, na realidade um Darlington, que precisa de uma resistência para poder operar direito, tá? Então, no final das contas, os LEDs, por exemplo, eles são altamente não lineares, né? Se você tem uma tensão muito baixa, nenhuma corrente passa por eles, eles não são necessariamente resistores. Então, são só pequenos detalhes aí dessa troca de lâmpadas aí que tem que ser considerados. Não é apenas só botar um LED no lugar de uma lâmpada e achar que está tudo bem. Bom, tá aí o conjunto de luzes, tá? Eu, na realidade, adotei uma estratégia de usar 6 LEDs amarelos. Felizmente, as cores desses LEDs amarelos tinham mais ou menos a mesma temperatura de cor das lâmpadas originais. Então, o conjunto, digamos assim, a iluminação ficou mais ou menos da mesma cor, o que era uma coisa, para mim, muito, muito bacana, tá? O detalhe foi adaptar os LEDs nesse conjunto aqui. Eu vou mostrar aí nas fotos. Nesse conjunto aqui, o conjunto óptico, o suporte, digamos assim, né? Eu tinha inclusive o conjunto original tinha inclusive um difusor de plástico, tá? Que eu não consegui botar porque os LEDs são mais altos do que as lâmpadas originais e tal, então a coisa ficou um pouco complexa aqui. Um outro detalhe, eu soldei fios extras. Na realidade esse fio não é o fio original. O fio original, na realidade, é um conectorzinho, né? E aí ele vinha aqui para frente, mas o que eu tenho que fazer aqui agora é interceptar esse fio e colocar o meu resistorzinho limitador de corrente. Simpático, né? Mas esse resistorzinho limitador de corrente, 18 ohms, ele funcionou bem. Eu fiz diversos testes aí, como eu vou mostrar nas fotos, e ele esquenta razoavelmente. Por isso que ele é um resistorzinho maiorzinho, assim, não é apenas um resistor de 1/4 de watt. Afinal de contas, o controle aqui de iluminação, né, da escala, ele varia de 0 a 5,8 volts. E como os LEDs estão todos em paralelo, os LEDs vão até uns 2,2, 2,3 volts, né, 2,4 no máximo. Então, realmente, eu precisava limitar isso aqui. Aí você pode estar se perguntando, né, por que então que eu não usei os LEDs em série, né? Aí eu não precisaria do resistor. E de fato tem razão. O problema dos LEDs em série é que esse controle aqui, ele não acenderia, ele só acenderia muito no finalzinho. Ele seria praticamente um controle on-off, ao invés de ter uma certa gradação. Então os LEDs em paralelo me dão uma certa gradação, porque eles acendem com 2 volts, com 2 volts ou 1,9 volts mais ou menos. Enquanto que os dois LEDs em paralelo só acenderiam lá com seus 3,5, 3,6 volts. Então, afinal das contas, para manter um pouco do aspecto original do ajuste de intensidade, aí eu optei por isso aqui. Outro detalhe, do ponto de vista mecânico, né, eu tive que fazer algumas alterações, botar uma fita Kapton aqui no fundo para isolar qualquer contato elétrico, etc. E tive que botar uma fita dupla face aqui só para pressionar o conjunto óptico um pouco mais aproximado com efetivo o vidro, tá? Porque aí você consegue uma iluminação um pouco melhor. Então deixa eu mostrar esse efeito aí
apagar a luz e mostrar esse efeito, como é que fica na prática. Bom, com a luz praticamente apagada, eu estou aqui com... O osciloscópio não está ligado, mas eu estou aqui com a fonte de alimentação. E esse é o típica iluminação característica aí, tá? Um detalhe é que o ângulo da câmera mostra um pouco pior os focos, né, dos LEDs, né? Que justamente o difusor anterior daria um jeito de diminuir isso de maneira melhor. O detalhe é o seguinte, isso parte dessa fita dupla face, que ela ajuda a pressionar esse conjunto todo para trás. Então quando eu ponho a tela azul, ele pressiona ele pressiona o conjunto um pouquinho para trás, só o suficiente para reduzir o foco tremendamente. Eu vou mudar um pouco o ângulo da câmera, porque na câmera eu estou vendo no viewfinder que aparentemente o foco é bastante visível. Deixa eu mudar a câmera e aí vocês vão ver melhor como é a vista frontal. Bom, e daí a vista frontal, os focos são bem mais suavizados em comparação com outro ângulo, e é isso que na realidade o operador veria, né, digamos assim. Ele vai enxergar esse tipo de visão. Ainda tem um pouco de focos, que não é ideal, mas está bem melhor do que está justamente quando se tivesse somente uma lâmpada aqui, e achar essas outras lâmpadas é uma coisa muito difícil hoje em dia. Isso aí. Bom, tá aí a solução. O resistorzinho com uma abraçadeirazinha, conexões perfeitas. E aí agora tá tudo belezinha aqui na iluminação, na iluminação da gratícula aqui. Então tá tudo jóia, funcionando muito bem. Mais uma etapa concluída. Bom, pessoal, dá para notar aí que o osciloscópio está sem os knobs, está sem alguns botões, mas isso aqui na realidade tem uma explicação. Eu estava um pouco desanimado com essa história dos knobs, eu falei, bom, resolvi a questão do backlight, mas no final das contas não ia ter muito mais o que fazer, ia deixar para lá, os knobs são caros, funcionalmente não são muito problemáticos, mas eu encontrei uma coisa nesse final de semana que foi uma bela surpresa. Pois é, aí eu apresento Telequipment D75, que é um osciloscópio, é uma marca que a Tektronix comprou nos anos 70, uma marca inglesa, e eles usavam muitas peças em comum, inclusive knobs, que é o que eu na realidade estou reaproveitando desse cara aqui. Esse cara aqui, esse cadáver, na realidade é literalmente um cadáver, ele está em péssimo estado. Ele foi deixado por alguém na mesa de gratuita, na mesa de trocas, né, gratuitas do encontro dos entusiastas de computação antiga aqui em Dallas, que eu fui esse final de semana. Quem deixou esse cara lá, foi só eu bater, dar uma olhada nos knobs, eu falei, de graça, aí não tem como, né? Trouxe para casa. Naturalmente não tenho o que fazer com ele, provavelmente eu vou desmontá-lo. Agora algumas peças são interessantes, inclusive o tubo, que é idêntico ao tubo do 465, esse aqui eu vou guardar. Outras peças provavelmente não me interessam muito, inclusive o chassi, etc, estão em péssimo estado, e não é só porque está sujo não, estão realmente batidos, tem muitos outros problemas aí. E como é um osciloscópio relativamente inferior, também não me interessa muito, tá? Enfim, navegar aí por dentro dele para consertar, tá? As peças estão bastante soltas e tal, enfim, isso é uma coisa lamentável que foi deixado nesse estado, mas eu não posso reclamar, porque aí eu consigo minha fonte de knobs e eventuais peças de reposição, se isso for necessário. Bom, pessoal, estamos chegando aí ao fim de mais essa etapa do 465. Eu fiz toda a parte de limpeza, tá, do equipamento, inclusive todos os detalhes do painel, as trocas dos knobs que eu podia ter. Então vocês vão vendo aí nas fotos. Eu troquei os dois knobs de posição dos canais 1 e 2 por knobs vermelhos do Telequipment, porque eu não tinha knobs suficientes em cor cinza, tá? Fiz o restauro a troca dos knobs do knob de VAR do canal 2 que estava quebrado. Lamentavelmente eu não pude utilizar um knob com a inscrição VAR em si,
porque eu pensei em trocar com o knob da base de tempo horizontal, mas o eixo é menor, então não cabia. Então, no final das contas, vai ficar um pouco assimétrico entre canal 1 e canal 2, um vai ter VAR, outro não. Depois eu penso aí numa maneira de botar os dois iguais. Fiz também a limpeza com bombril, palha de aço, né? Em torno dos BNCs, justamente para dar só o toquezinho final de limpeza. Então, basicamente, estamos aqui com o equipamento novinho. Outro detalhe também é que eu fiz toda a limpeza do gabinete, né? Como vocês viram aí, e também a limpeza da bolsa, que deu um trabalho. Essa bolsa estava imunda, deu um trabalho danado, mas eu consegui botá-la e botei ela alinhadinha aqui, então ela está em excelente forma aqui. Agora vocês podem estar se perguntando por que o osciloscópio ainda está aberto, se o trabalho terminou ou não. Pois é, né? Com equipamento antigo desses, o trabalho nunca termina. E então, o maior problema, eu posso mostrar para vocês, mas eu tenho aqui as chaves da base de tempo não, do canal, principalmente o canal 2. A chave do canal 2 está apresentando um problema, ela deve estar com contatos sujos, então você muda a base de tempo e um dos atenuadores de 2 mV realmente não está funcionando bem, e então eu vou ter que provavelmente retirar essa placa vertical, o que é um trabalho, mas enfim, eu provavelmente vou ter que tirar isso porque não está funcionando efetivamente. E a placa do canal 1, na realidade, também tem um problema. O canal 1 tem um problema, a chave deve estar suja, porque normalmente quando você muda o terra e o terra fica sambando, quando você muda o terra não, quando você muda a seleção de volts por divisão e o terra fica sambando, muito provavelmente a chave está sujinha, né? Então o nível de offset está meio baqueado aí. Paciência, mas de novo, esse osciloscópio está tomando muito espaço aqui. Eu na realidade adorei, me diverti muito trabalhando com ele. Ainda vou ter ainda um pouquinho de trabalho, mas tem uma série de outros projetos aí. Ele está ocupando bastante espaço na bancada. Então eu muito provavelmente vou talvez deixar esse trabalho das chaves para mais tarde, para uma outra ocasião, e vou tentar ver se eu consigo tocar outros projetos, e aí eu retomo esse carinha dentro em breve. Dentro em breve, vamos ver. Vamos ver quão breve isso vai ser. Mas é isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte final. E até a próxima. Aquele abraço.